Olá, hoje vamos ver um pouco sobre o PAEG, que foi o Plano de Ação Econômica do Governo. Iniciado pelo presidente Castelo Branco e pelo ministro da Economia Gouveia de Bulhões, buscava combater a inflação daquele período, 1964, e principalmente retomar o crescimento econômico e reorganizar as bases institucionais da economia brasileira. Então, uma das coisas que é necessário para entender esse período é justamente entender o que causava a inflação. E, de acordo com a equipe econômica daquele momento, as causas da inflação eram basicamente baseadas em três pilares: o governo, os trabalhadores e a empresa. Cada um desses setores tinha sua parcela inflacionária na economia daquele momento. O primeiro, o governo, era responsável pela inflação por causa do déficit público daquele momento, principalmente com relação à questão do emissionismo, já que como o investimento externo não era autossuficiente, o governo precisava emitir novas moedas e isso causava uma inflação muito grande. Já os trabalhadores eram responsáveis pela inflação por causa dos reajustes salariais que estavam muito acima da produtividade. Com isso, dá para lembrar também a questão de Vargas, um problema que vem desde a época do aumento salarial em 100%, e o governo João Goulart também continua com essa tendência trabalhista. Fora isso, tem a questão das empresas, que contribuem com a inflação por causa da política monetária e creditícia expansionista que é feita para sustentar e apoiar as empresas naquele momento. Nesse caso, analisando essa situação, a solução era, evidentemente, a redução do déficit público, a contenção salarial e também políticas monetárias e creditícias restritivas. Nesse caso, é importante lembrar esses três: governo, trabalhadores e empresas. E qual era a parte que cada um desses é responsável pela inflação. Nesse sentido, o governo do momento classificou a inflação como inflação de demanda e inflação de custos também. O diagnóstico da inflação levou à necessidade de adotar uma estratégia gradualística. Por quê? Justamente porque tudo que era necessário era diminuir a força da economia, o que levaria a uma contração e uma retração do desenvolvimento econômico. Mas o governo não queria isso. Então, a ideia era justamente adotar uma política monetária e creditícia restritiva contra a inflação de demanda, mas flexível diante da inflação de custos. Ou seja, não seria uma restrição total, mas seria algo flexível para que a indústria ainda conseguisse importar os bens necessários para industrializar e financiar, e financiar as coisas que seriam necessárias para manter um certo nível de crescimento e não causar uma retração no país. Nesse sentido, decidiu-se adotar uma inflação corretiva. O que é uma inflação corretiva, na verdade? Essa inflação corretiva é com relação às taxas das tarifas que estavam artificialmente baixas, por exemplo, tarifa de energia, tarifa, tarifas de serviços fornecidos pelo governo de uma forma geral, estavam muito baixas. O que isso causava era justamente um déficit público muito elevado e o governo acabava financiando esse déficit emitindo mais moeda, o que causava mais inflação. Então era preciso corrigir as tarifas que estavam artificialmente baixas. Essa correção implicava justamente em aumentar as tarifas, mas esse aumento de tarifas vai fazer com que haja
ainda mais inflação, porque vai ser custos mais altos. Então, é por isso que se chama inflação corretiva. No curto prazo, o efeito não é tão positivo, porque só piora o efeito inflacionário. Mas, no longo prazo, é ótimo, porque com as tarifas corrigidas, o governo vai ter menos déficit nas estatais e vai ter, por consequência, um déficit público menor. Dessa forma, não vai ser necessário emitir tantas moedas e, de uma forma geral, a inflação vai poder diminuir. Essa foi uma das medidas muito bem-sucedidas para o controle da inflação. Então, o que é que, afinal de contas, o PAEG buscava realizar? O PAEG buscava acelerar o crescimento econômico, conter a inflação, reduzir a concentração de renda regional, setorial e pessoal, e também aumentar o volume de emprego e corrigir o desequilíbrio externo. Esses objetivos eram difíceis de alcançar, principalmente porque é difícil conter a inflação ao mesmo tempo que se aumenta o volume de emprego, porque se tem mais pessoas empregadas, vai ter uma demanda maior, vai ter um consumo maior, o que pode levar a uma pressão nos preços se a indústria não se desenvolver com a mesma velocidade. De qualquer forma, já posso contar um spoiler do que acontece no final. O PAEG foi bem sucedido em conter a inflação e também conseguiu corrigir o desequilíbrio externo. O crescimento econômico não foi tão acelerado, mas também não ficou estagnado. O volume de emprego também não é possível dizer que aumentou tanto, mas os objetivos principais, que era a inflação e o desequilíbrio externo, foi atingido, que justamente foi a base para depois a indústria continuar a crescer no modelo de substituição de importações. Mas isso já é spoiler. Antes disso, a gente tem que entender como é que chegou lá. A primeira política adotada foi a política monetária, que ficou conhecida como política monetária Stop and Go. Basicamente, como o governo adotava uma estratégia gradualista para combater a inflação, a política monetária tinha que ser restritiva. Mas se fosse restritiva demais, as empresas iriam à falência. E o governo não gostaria de causar uma retração total na economia. Por isso, foram se alternando os momentos entre aperto monetário, stop, para reduzir a inflação, e afrouxamento monetário, go, ou seja, estímulo ao crescimento e oferecimento de crédito para que as empresas pudessem se desenvolver. Então, inicialmente a primeira medida foi um grande aperto monetário, mas depois desse aperto inicial, passou-se a adotar um período de aperto e afrouxamento monetário, stop and go, justamente para não ter uma queda tão brusca no produto interno. Fora isso, é interessante entender como é que a economia funcionava antes de 1964. Então, como funciona a economia de uma forma geral? Qual era a estrutura? A estrutura era basicamente centrada no Ministério da Fazenda. E o Ministério da Fazenda era dividido. A organização monetária era dividida basicamente em três. O Conselho da SUMOC, que foi criado em 1945, ele era super importante porque ele definia quais seriam as diretrizes monetárias e cambiais. Então a gente pode ver que foi uma decisão da SUMOC, a súmula 70, que definiu as taxas múltiplas de câmbio. E isso ainda no segundo governo Vargas.
e muitas outras diretrizes guiaram a economia brasileira. Ele estabelecia as diretrizes, mas quem executava na prática era o Banco do Brasil, que, por isso eu até botei aí, que era quase um banco central. Não era um banco central, mas era quase como se fosse. Por quê? Porque era o banco comercial, era o banco do governo e, indiretamente, acabava emitindo moeda. Enquanto que também concedia crédito. Essa situação só vai mudar com a reforma monetária e financeira que vai ser feita agora no PAEG. Fora isso, também tinha o Tesouro Nacional, que tinha as funções típicas de arrecadar tributos, executar orçamento e administrar a dívida pública. O que acontece no PAEG? É importante notar, o primeiro ponto é essas reformas monetárias e financeiras. Tem três que são as principais para entender que mudaram completamente o funcionamento da economia do Brasil. O PAEG foi muito importante porque antes dele a economia do Brasil era uma coisa, depois já evoluiu de uma forma completamente diferente e mais sofisticada. Muitas das determinações que foram colocadas no PAEG continuam até hoje, como essa divisão do Banco do Brasil para a criação do Bacen. Então, o que é o Bacen? A gente chama Bacen ao Banco Central. Foi a primeira reforma monetária financeira mais importante, é a criação do CMN e do Bacen. CMN é o Conselho Monetário Nacional. Então, a partir de agora, não é mais a SUMOC que vai formular a política monetária. A política monetária é formulada pelo Conselho Monetário Nacional. E a execução dessa política monetária é feita pelo Banco Central. O Banco Central é o que vai ser responsável por emitir notas e também passa a ser o banco dos bancos, ou seja, ele recolhe o compulsório e guarda as reservas bancárias. Tem um porém, porque como foi criado o Banco Central só em 1964 e o Brasil já tinha uma economia bem desenvolvida, então, com a criação do Banco Central, ainda foi necessário que algumas funções permanecessem com o Banco do Brasil, porque o Banco Central não tinha infraestrutura suficiente para atender o Brasil inteiro. Então, por enquanto, até que tivesse uma estrutura bem consolidada do Banco Central, muitas funções ainda permaneceram com o Banco do Brasil. Por isso que se diz que naquela época o Banco do Brasil passou a ser o banqueiro do governo, ou seja, ele era o caixa do Tesouro e do Bacen. Então, por exemplo, o Bacen emitia uma determinação e o Banco do Brasil cumpria. Por causa disso, foi criado a conta movimento, que era uma conta entre o Banco do Brasil e o Banco Central, que ajustava diariamente os equilíbrios financeiros do Banco do Brasil. Isso quer dizer na prática que, por exemplo, digamos que o Banco do Brasil tem algum déficit. Esse déficit vai ser automaticamente coberto pelo Banco Central. Porque é justamente isso. Por questões de infraestrutura, naquela época ainda era necessário que o Banco do Brasil atuasse. Mas continua importante mencionar que, na verdade, o Banco Central ainda era o responsável por executar a política monetária, mas o Banco do Brasil atuava quase como um agente financeiro para o Banco Central. Então, fora isso, outra determinação extremamente importante para a reforma monetária e financeira foi a criação da ORTN. O que foi a ORTN? A ORTN era justamente a obrigação reajustável do Tesouro Nacional. Na prática, ela produzia a correção monetária dos títulos públicos, permitindo o financiamento não inflacionário do governo. Atualmente, a gente conhece isso como o Tesouro IPCA+, e
atualmente já é normal essa questão do tesouro ser acompanhado de títulos do tesouro serem acompanhados por atualizações de acordo com a inflação. Mas naquela época isso não acontecia ainda, então foi uma grande inovação. Por quê? Porque naquela época os títulos emitidos pelo governo acabavam perdendo o valor. Então, digamos, você comprava um título de 5.000 reais e passava o tempo, porque você só ia receber de volta aquele título, digamos, daqui a 3 anos. E daqui a 3 anos você recebia mais do que 5.000, só que como a inflação era grande, muito alta, acabava que você perdia dinheiro com esse investimento. Você investia e recebia menos do que, do que antes, porque a inflação corroía totalmente o valor da moeda e o valor que você recebia depois não era acompanhado por essa atualização monetária. Então, a ORTN foi responsável por indexar o preço do tesouro. Isso foi muito positivo porque a partir daí o emissionismo de, de moeda passou a ser diminuído, não era preciso imprimir tantas moedas porque o governo poderia financiar também parte da sua dívida com títulos, porque os títulos eram rentáveis e as pessoas eram mais propícias a comprar. Só que o que acontece é que a questão que vai ser bem problemática, principalmente nos anos 80, e começa justamente com a ORTN, é que isso promove uma indexação generalizada da economia. Basicamente, ela vai perpetuar a inflação e gerar uma inflação inicial, ou seja, o que quer dizer isso, afinal de contas? Quer dizer que mesmo que não tenha inflação, existe uma expectativa inflacionária, ou seja, existe uma expectativa de que no próximo ano vai ter mais inflação e vai ter uma correção monetária, justamente porque os, justamente porque teve a indexação da economia que começou. O primeiro ponto da indexação foi com a ORTN. Não vai ser só isso, a gente vai ver daqui a pouco, mas foi o primeiro passo. Fora isso, um outro ponto bem importante foi o Sistema Nacional de Crédito Rural, que surgiu nesse período e favoreceu a modernização da agricultura. Com relação à reforma monetária e financeira, esses são os pontos mais importantes. Fora isso, vale a pena lembrar a legislação que foi criada naquela época. O PAEG incluiu a revogação da lei de remessas de lucros. Lembra aquela lei da remessa de lucros? Ou seja, a empresa criava lucros, mas existia um limite da remessa que ela poderia enviar ao exterior. Então, se tivesse uma empresa estrangeira aqui no Brasil, existia um limite do lucro que ela poderia enviar. E isso afastou muitos investimentos do Brasil. Por isso que a revogação é considerada positiva por atrair mais capital estrangeiro e investimento externo. Fora isso, também foi permitido que empresas nacionais captassem dívida no exterior. Antes tinha um limite para o limite para quantidade, para forma de empréstimo que a empresa nacional poderia adquirir no exterior. Depois, com o PAEG, isso já foi bem mais flexibilizado, novamente ajudando a obter mais empréstimos. Fora isso, um ponto muito importante também foi a Lei 4.380 de 1964, que instituiu o Sistema Financeiro de Habitação e o Banco Nacional da Habitação. Foi ótimo porque direcionou os recursos do FGTS para financiamento de casas e isso estimula a construção civil e ajuda a diminuir o déficit habitacional.
Também temos o incentivo fiscal fornecido pelo Decreto-Lei de 157. Esse decreto-lei permitiu aplicar uma parte do imposto de renda em fundos de ação, o que gerou um boom na Bolsa de Valores até 1971. Ou seja, as pessoas foram incentivadas a investir. Justamente por causa disso, logo em 1976, vai ser criado a Comissão de Valores Imobiliários, já que a Bolsa de Valores estava tão em alta e foi necessário regular essa questão. Uma outra lei muito importante foi a Lei dos Mercados de Capitais. No final das contas, ela é a responsável por realmente indexar a economia e criar a futura inflação inercial que os governos dos anos 80 vão ter que lidar. O que acontece? Essa lei permitiu e incentivou que títulos financeiros e contratos fossem corrigidos pela inflação. O que acontece? A ORTN já fazia isso, só que só com títulos públicos. Mas com a lei do mercado de capitais, isso foi possível não só para os títulos públicos, mas para um contrato normal, para outros títulos também. Então, digamos, você tem um contrato de aluguel com alguém, e no contrato já tem uma cláusula dizendo que a partir do próximo ano vai aumentar de acordo com a inflação. Então, é exatamente isso que causa a inflação inicial, porque a pessoa que alugou, por exemplo, espera naturalmente receber mais, por causa daquela cláusula que fala que o valor vai ser reajustado de acordo com a inflação. Então, é uma expectativa natural. Ela não esperaria chegar o ano e receber um valor monetário, um número menor. Digamos, a inflação diminuiu, então agora vai diminuir o valor do aluguel, entendeu? Não é isso que acontece. O que a expectativa das pessoas passa a ser que a inflação vai aumentar. Então, mesmo que não tenha uma inflação de demanda ou inflação de custos, a inflação inicial pode acontecer. De qualquer forma, a estratégia da época foi essa e foi efetiva porque a ideia era justamente aquela estratégia gradualista de combate à inflação. Ou seja, mesmo que a inflação continue, você pode lidar com a inflação. Então, o governo está basicamente mostrando: eu entendo que estamos passando por um momento difícil de inflação, mas eu estou aqui criando e oferecendo para a população mecanismos para que a população consiga lidar com uma inflação alta. Então, a estratégia gradualista é exatamente essa. Mesmo que exista inflação, é mais factível conviver com ela, porque tem reajustes automáticos, tem títulos, tem investimento estrangeiro que está sendo facilitado e está vindo para o país. Então é bem interessante o PAEG nesse sentido e nessa forma que ele lida com a perspectiva da inflação. Fora isso, a lei dos mercados também foi responsável por segmentar o sistema financeiro, atribuindo funções claras para os bancos. O que foi ótimo também, porque antes tinha vários bancos, mas eles não tinham uma função específica. Então, era mais confuso a obtenção de investimentos. Dessa forma, com o PAEG, isso ficou bem mais claro e foi bem mais organizado. Basicamente, os bancos comerciais, existiam esses 4 principais. 5 principais. Os bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, as sociedades financeiras, as caixas econômicas e o objetivo de cada um é conforme está disposto. Os bancos comerciais objetivavam crédito de curto prazo,
sobretudo o capital de giro para as empresas. Os bancos de investimentos objetivavam capital de médio, crédito de médio prazo, já para oferecer investimento produtivo para as empresas. E os bancos de desenvolvimento ofereciam aquele financiamento de longo prazo, como o BNDE. E as sociedades financeiras, também chamadas, naquele momento foi criado esse novo termo de sociedades de crédito, financiamento e investimento. E o último são as caixas econômicas, sociedades de crédito imobiliárias e associações de poupança e empréstimo. O objetivo dele era o financiamento habitacional. Estava consolidado e integrado com o sistema financeiro habitacional. Basicamente, o que tem que reter dessa lei de mercado de capitais de 1965 é que justamente ela permite a, permite a indexação inflacionária, permite a indexação com base na inflação em contratos financeiros e títulos de uma forma geral. Então, o próximo passo do PAEG é a reforma tributária e fiscal. Essa reforma vai mudar completamente a estrutura de competências tributárias do momento. A partir de agora, a União passa a reter a maior quantidade de arrecadação tributária. A União recebe o imposto sobre produtos importados, o imposto de renda, o imposto territorial rural e também o imposto sobre o comércio exterior, enquanto os estados vão receber o imposto sobre circulação de mercadorias e os municípios o imposto sobre serviços e o IPTU, que é o imposto predial e territorial urbano. Isso também foi muito importante porque acabou com o imposto em cascata. Então, às vezes, a empresa precisava pagar imposto, mais de um imposto sobre o mesmo produto, dependendo das fases de criação do produto. Então, aí tem, sei lá, você vende pão, aí tem o imposto do trigo, o imposto disso, daquilo, enfim. Ficou bem mais claro, porque o que é cobrado agora é o imposto sobre o valor agregado. Então, tem o imposto sobre, por exemplo, o imposto sobre produto importado. Esse é o único imposto, o imposto sobre serviço, entendeu? Ficou bem mais factível. E também criou um novo Código Tributário, não tão novo hoje em dia, mas na época era um novo Código Tributário, de 1966, que até hoje é o código que usamos. Então, mostrando aí a importância do PAEG, porque até o momento ainda é o sistema vigente. Então, tudo que a gente está vendo aqui, essa questão de divisão de imposto da União dos Estados e Municípios também continua assim. Assim como o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios também existem. Que basicamente foi criado porque, como a União reteve mais a arrecadação tributária de uma forma geral, o que os estados e os municípios recebiam às vezes não era suficiente para cobrir os custos, por isso foi criado esses fundos para que a União repasse parte das receitas tributárias que foram recebidas. A grande crítica a essa forma tributária do Brasil é justamente a estrutura regressiva, na qual predominam tributos indiretos, o que gera a concentração de renda, porque quem acaba pagando a maior parte dos impostos é a população mais pobre. E, fora isso, outra parte da reforma tributária é a unificação do sistema previdenciário, que vai criar o INPS, que é o antecessor do INSS. Além disso, foi criado fundos parafiscais que temos até hoje, o FGTS e o PIS/PASEP, que é a conhecida poupança compulsória, ou seja, parte do seu salário tem que ir para esses fundos.
Mas esses fundos estão relacionados também com a flexibilização daquele momento, porque, por exemplo, em contradição com o período Vargas, que os direitos trabalhistas eram bem maiores e também teve muitos aumentos salariais dos trabalhadores, o PAEG promoveu a flexibilização da relação trabalhista e o fim da estabilidade no emprego. Por isso que foi criado esses fundos parafiscais, já que não tem mais essa obrigatoriedade de estabilidade no emprego, é necessário um fundo para financiar as condições de vida do trabalhador caso ele seja demitido. Fora isso, temos o setor externo e a política cambial. Nessa parte, é importante notar o câmbio, o que aconteceu com o câmbio. Dois pontos muito importantes é a unificação do sistema cambial e a adoção de mini desvalorizações, ou seja, crawling peg, vendo cada um por partes, não é? Então, o sistema cambial antes de 1964 era as taxas múltiplas de câmbio que tinham sido estabelecidas lá no governo Vargas, justamente durante aquilo que eu mencionei no começo do vídeo sobre a súmula 70 da SUMOC. Foi a súmula 70 da SUMOC a responsável por estabelecer as taxas múltiplas de câmbio. E apenas em 1964 essas taxas são abolidas e existe a unificação do sistema cambial. Naquela época era basicamente uma taxa para produto da indústria, outra taxa para produtos de consumo geral, enfim, era bem diferenciado. Mas aí o governo unificou todas as taxas, tem só uma taxa, o valor do dólar é esse. Não importa se você vai comprar um produto para a indústria, se você vai comprar um chocolate da Suíça, a taxa do câmbio é uma só. E fora isso, o governo promoveu a desvalorização da moeda em 204% para corrigir a sobrevalorização do cruzeiro. E a adoção das mini-valorizações era feita justamente para manter o câmbio real fixo com a inflação. Então, existiam ajustes frequentes que eram feitos por esse sistema, conhecido como crawling peg também. Com relação às importações, também tivemos o fim das cotas quantitativas e o controle passou a ser feito basicamente só por tarifas. Existem, normalmente essas são as duas formas mais usuais do governo controlar as importações, ou por cotas ou por tarifas. Então, se tem uma cota, só podem importar X quantidade de tal produto. Isso é o estabelecimento de uma cota quantitativa. Mas, depois disso, só por tarifas, continua até hoje. Então, por exemplo, você pode importar, mas a tarifa que você vai pagar sobre esse produto é alta. Então, já é uma forma de desestimular a importação daquele produto. Ou a tarifa sobre aquele produto é baixa. No caso, ainda estimula. E, fora isso, o outro ponto são as exportações. As exportações foram incentivadas. Como a gente viu, teve um incentivo para a produção agrícola, a concessão de crédito para o setor rural e políticas fiscais e creditícias de uma forma geral foram responsáveis por estimular as exportações. Naquele modelo que a gente viu de stop and go da política monetária. Então, momentos de contração, momentos de expansão da política monetária para oferecer crédito e reduzir o déficit externo. E, finalmente, vimos os pontos principais do PAEG. Com isso, o próximo passo é fazer uma análise
dos resultados do país. Os resultados foram positivos de uma forma geral com relação principalmente à inflação, porque a inflação em 1964 era de 100% e em 1969 já tinha baixado 80%. Então, a inflação em 1969 era de 20%. Então, pode-se dizer que teve um sucesso com relação ao controle inflacionário e foi possível a recuperação no crescimento econômico. E também foi possível a redução do déficit público. Vale mencionar também que a carga tributária aumentou para 21% no final, justamente com aquela reforma tributária. Mas, independentemente disso, é possível dizer que ele foi bem sucedido no seu objetivo principal de controlar a inflação e consertar o déficit externo. A questão que precisa manter atenção são as limitações, porque as restrições ao crédito geraram uma onda de falência, principalmente em empresas pequenas e empresas médias, o que também leva, consequentemente, ao aumento do desemprego. Então, aquele objetivo inicial de aumentar o emprego não foi possível. De qualquer forma, como eu mencionei, é muito difícil você aumentar o emprego ao mesmo tempo que você controla a inflação. Então, essa questão era de se esperar até certo ponto. De qualquer forma, foi bem positivo que as empresas grandes conseguiram sobreviver. E a outra questão também foi que a emissão de moeda não foi totalmente controlada, principalmente pela incipiência do Banco Central e de sua autonomia até certo ponto muito limitada, porque pela conta de movimento com o Banco do Brasil ainda era necessário emitir, ainda que indiretamente, moeda para controlar o déficit do Banco do Brasil. Nesse sentido, sobre esse assunto, tem-se as conclusões bem relevantes de Lara Rezende. Ele vai falar que a ortodoxia que foi adotada no momento foi além da simplicidade. Ele faz um resumo do que aconteceu. Ele diz que organizaram um sistema tributário, sanearam o setor público, reconstruíram o sistema financeiro e resolveram restrições do setor externo, criando bases para um novo ciclo de crescimento. Fora isso, ele explica que houve o combate à inflação, que foi identificado como um conflito distributivo também. Essa parte é bem interessante porque ele explica que, na verdade, a inflação era parte da disputa entre salários, lucros e gasto do governo, aqueles três pilares que vimos no começo do vídeo. O pilar do governo, das empresas e a parte dos trabalhadores. Então, esse era o conflito distributivo que o governo tinha que lidar. E, por causa disso, foi necessário adotar uma política completamente ortodoxa para os três pilares. Então, não foi algo que atingiu só as empresas, ou só os trabalhadores, ou só o governo. Foi ortodoxa de uma forma geral. Teve a contenção dos salários, contenção das despesas do governo e redução da atividade econômica no curto prazo. Mesmo assim, Lara Rezende enfoca no fato de que as medidas foram mantidas, justamente para restabelecer o equilíbrio externo e para recuperar a confiança do capital estrangeiro, diante das dificuldades do balanço de pagamentos e da necessidade de financiamento externo. Ele ainda ressalta para o fato do lado negativo que a ORTN trouxe, e principalmente da lei de mercado,
por causa dessa perpetuação da inflação inicial. E aí, um spoilerzinho também. Nos anos 80 vai ter vários planos tentando controlar essa inflação inicial e a maioria vai falhar. O único que vai dar certo é o plano real, que é o que temos até hoje, que instituiu a moeda que usamos hoje, no caso, que é o real. E é isso, são todos esses os pontos principais sobre o PAEG. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até breve.